Então já está gravando. 29/8, oitavo C. Pessoal, hoje nós temos duas tarefas aí para a gente fazer. A primeira é a correção da unidade 1. Algumas atividades eu posso fazer para vocês. Importantíssimo que vocês façam essas tarefas, pessoal. Eu insisto, matemática não se aprende copiando. Tá? Agora é hora de tirar dúvida. Nunca fez, não é a hora da prova que você vai fazer. Tá? Então faça, não tem problema errar, a gente corrige, vê qual que é o problema, qual que é a dificuldade. Tá? Vocês vão ver, eu vou mostrar o livro do professor, tenho mostrado isso para vocês, né? Já vem algumas respostas. Tenho visto invariavelmente alguns errinhos nesse livro. Não muitos, mas alguns errinhos. Enfim, façam, a gente confere, tá? Logo em seguida, depois da correção, a gente vai começar a unidade 3. Vai ficar provavelmente 2 aulas nisso daqui, que a gente vai fazer algumas construções de gráficos. Tá? Embora as questões do livro sejam mais de interpretação de gráfico. Mas fazendo os gráficos, eu acredito que boa parte a gente começa a entender como é que funciona. Tá? Então vamos lá. Correção da unidade 1. Abre lá na página 219. Nós temos essas duas atividades aqui para corrigir. Alguma dúvida, gente? Deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Questão 1. Deu 502,4. Dúvidas? Tá? Todo mundo entendeu por que deu isso? Tá, quem não fez, paciência, né? Pessoal, lembrando aqui, ó, quando for resolver, resolve primeiro a potência, tá? Tenho visto alguns alunos aí errando que coloca 3,4 vezes 4, aí depois eleva ao quadrado. Primeiro resolve essa potência aqui, ó. Tá? Questão 2. Acho que questão 2 é interessante eu fazer ela. Tá? É basicamente a mesma coisa, mas vamos fazer ela. Espera aí. Deixa eu ver, copiar aqui. Vamos começar com essa questão. Página 219, lembrando, tá? Então, observe a lata de refrigerante e suas dimensões. Então, aqui está a medida 12,4 vezes 6, né? Desculpa, por 6. Se essa lata é semelhante a um cilindro, determine seu volume em centímetros cúbicos. Está em centímetro, está em centímetro. Vamos lá. Pessoal, básico. O volume de um cilindro é dado pela área da base vezes a altura. É que a área da base aqui em questão, o livro até traz essa fórmula. Ó. A área da base é πr ao quadrado. E aí, o restante da fórmula, vezes a altura. Tá? Chegou aqui, é só trocar. O π, vamos colocar 3,14 vezes r ao quadrado, 3 ao quadrado. Da onde que surgiu esse 3? A dimensão toda é 6. O raio é a metade do diâmetro. Logo vai ser 3 centímetros. Tá? Vezes a altura, 12,4. É só isso. Aplicou a fórmula, acabou o problema. Tá? Esses são exercícios mais simples. Bom de cair em prova. Então, volume, 3,14 vezes 9 vezes 12,4. Tá? Isso mesmo. Então vamos lá. 3,14. Ia fazer na calculadora, mas eu ainda vou fazer desse jeito. Tem muita gente que ainda não sabe fazer conta com vírgula. 9 vezes 4, 36. Vão 3. 9 vezes 1, 9. 9 mais 3, 12. 9 vezes 3, 27, com 1, 28. Duas casas decimais? Duas casas decimais. Agora é só multiplicar por 12,4 vezes 12,4. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem 3 números aqui, mas vai, ó. 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Vai 2.
4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. 4 vezes 9, 36 e 1, 37. 4 vezes 2, 8 e 3, 11. Tranquilo? Oi? 37. O que eu coloquei? Aqui, né? 4 vezes 9, 36 e 1, 37. Obrigado, senão ia dar errado lá na frente, ia ter que voltar toda a conta. 4 vezes 2, 8. 8 e 3, 11. Mais 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 9, 18. 18 vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Aí multiplicar por 1 é fácil, né? 1 vezes 6, 1 vezes 2, 1 vezes 9, 1 vezes 2. 4, 2, 18, 12 com 6, 18, vai 1, 10, 12, vai 1, 10, 16, 3. 3 casas decimais, cadê? 2 aqui, uma aqui, 3 casas decimais. Volume vai ser igual 300. Estou achando que eu errei a conta em algum lugar aí. No 6 de novo? Aonde? Ixi, eu tenho que fazer tudo de novo. Não, lá em cima. Você colocou 5 parecendo 6. Esse? Aqui é 5. Não, mas tá certo. É que foi 1, né? 10, 15, 16, tá certo. Vamos ver. 362,824. Fui fazer rápido aqui, mas vamos dar aquela conferida. 3,14 vezes 9. Resultado 28. Então tem coisa errada ali, ó. Já vai dar tudo errado lá para baixo. Que aqui era 28. Ixi. Quando é assim, melhor começar tudo de novo. Vamos devagar e sempre agora. Pagamos. Vamos ver aqui e fazer direitinho. 9 vezes 4, 36. Vai 3. 9 vezes 1, 9. 2, 12. 9, aqui eu tinha colocado 2, né? 9 vezes 3, 27. 1, 28. Duas casas decimais. Coloca a vírgula. Agora vezes 12,4, né? Multipliquei por 9, falta multiplicar por 12,4. Vamos devagar agora. Se eu errar, vocês me avisam aí, tá? 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Vai 1. 4 vezes 8, 32 e 1, 33. 4 vezes 8, 32 e 1, 33. Era 33 mesmo. 4 vezes 2, 8 e 3, 11. Vamos lá. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 8, 16. É 16 mesmo. Vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Por 6 é fácil. 6, 2, 8, 2. Agora acho que está certo. 4, 2, 11. 11 com 3, 14. 2, 8, 10. 15. E 3. 3 casas decimais. A gente já vê que deu outro resultado totalmente diferente. Eu acho que esse aqui está mais parecido com o que está no livro. 350,4. Se quiser colocar o 2,4 aqui, pode também, tá? Mas se não me engano, o livro parou aqui, ó. 350,4. Ok? Pessoal, dúvidas? O que eu acho essencial aqui, que não pode esquecer de jeito nenhum, é justamente isso aqui, ó. E quem não fez, pelo menos copie, que vocês sabem que eu vou olhar lá no dia da prova, né? Se está feito ou não. Ok? Isso daqui é essencial, gente. Isso aqui é fórmula.
tá? E aí outra coisa, bom, a partir daí tudo é essencial, né? Tem que substituir os valores e saber fazer a continha aqui, multiplicar com paciência. Aqui vocês viram que é fácil de errar essas continhas de vezes. Uma continha que você erre, já era. Quando for cilindro, pessoal, a parte de baixo é um círculo. Tranquilo? Qual a parte aí que vocês não entenderam? Vamos em frente. 1 e 2 da página 219, então está corrigido. A questão 1, 502,4. A questão 2, 350,4. Vamos seguindo. Questão 1, alguma dúvida, gente? Essa aqui é bem facinho. Essa daqui eu acho que não tem como errar, não. Página 230. De paralelepípedo, né, de formas retangulares, é só multiplicar as três dimensões, né? O comprimento, a largura e a altura. Multiplicou os três. Eu falei o quê? 30. Ah, tá, 220, pessoal. Corrigindo aí a página 220, tá? Então, questão 1, 8.100 centímetros cúbicos. Questão 2, acho que é uma questão boa para a gente fazer lá no... que ela tem uma armadilha aqui. Não sei se vocês repararam, mas vamos nela. Deixa eu copiar ela e fazer lá no... Cadê? Fica bem apagado no projetor. Não é igual ao outro não, mas... Bom, vocês têm aí no livro? Deixa eu pegar a imagem lá. Aqui em cima da imagem eu vou trabalhar com ela. Onde que está a imagem? Aqui. Não sei se dá para perceber aí, mas... Ai. Deixa eu pegar reto aqui. Aqui seriam as extremidades, né? Essa outra parte aqui tá difícil de ver, só para destacar um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Uma das dicas que eu ia falar em cima desse exercício é o seguinte. O desenho não tem número nenhum, não tem informação nenhuma. Conforme for lendo, já vai preenchendo essas informações. Então, olha só. Renata comprou um bloco retangular de mármore para revestir o piso de sua casa, que tem 7 metros de comprimento. Em um dos lados aqui, ó, coloca 7 metros. Já vai preenchendo o desenho com as informações de comprimento. 5 de largura. 5 metros de largura. Sabendo que a espessura desse bloco é de 14 centímetros, então essa espessura aqui, ó, é 14 centímetros. Calcule o volume. Puxa, ficou... Agora que... Bom, puxar isso para cima. Calcule o volume desse bloco. E aí, gente, o mais comum é os alunos fazerem isso aqui, ó. Volume igual 5 vezes 7, né? Ou 7 vezes 5 vezes 14. Se você fez isso, você errou a conta. Como eu disse, tem uma armadilha aqui. Aqui nós temos metros. Aqui nós temos metros. Aqui tem centímetro. Você não pode ficar multiplicando se a unidade for diferente. Tá? Aqui seria se eu tivesse 14 metros. 14 metros para 14 centímetros é uma diferença muito grande. Tá? Então o que você faz? Você tem que transformar um deles. No caso eu vou transformar o 14 centímetros em metros. E aí entra aquela paradinha que eu ensinei na aula passada. Você tem o metro, tem o decímetro
tem o centímetro. Só vou colocar esses 3, porque são esses 3 que eu estou precisando. Passar do centímetro para o metro. Eu tenho que chegar daqui e vir para cá. Então eu tenho 14 centímetros. Eu preciso chegar no metro. Quando vem para cá... Desculpa, professor, mas esse pois é, esse grupo aí parece que tem uma luz ali atrás, o tempo todo virado para trás, conversando 5. Acho que levar em consideração a hora de fazer um mapa de sala, esses 5 não pode ficar junto de jeito nenhum. Principalmente Guilherme, qual que é o nome dele? Não, desse. Como que é o nome? Não, o seu? Ele senta aí na frente, professor. Então já senta lá, já está me atrapalhando demais aí. Já foi aí para trás para ficar conversando, né? Aí parece que a lousa é lá atrás, assim, o tempo todo virado para trás. Bom, vamos lá, pessoal. Então, para transformar 14 centímetros em metros, você vai ter que ir diminuindo o valor do número. Então, quando veio para decímetro, era 14, ficou 1. Quando vem para cá, a vírgula anda mais uma casa. Tá? Fazendo assim, dificilmente você vai errar. Ó. Então, vai ser 0,14. Tá? Então, corrigindo aqui, ó, não pode colocar 14. O que você vai poder pôr, na verdade, o que tem que pôr é 0,14. E aí sim, só multiplicar os 3. 7 vezes 5 ou 5 vezes 7 dá 35. Vezes 0,14. E aí aquela continha básica que tem que saber fazer, mesmo com vírgula. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Multiplicar por 0 não tem sentido. Tá? Então é só colocar aqui, ó. Terminando a conta. Meu 9 aqui ficou feinho. Deixa eu melhorar ele. E aí você conta as casas decimais, ó. São 2 casas decimais. Então a vírgula vem para cá. O resultado é 4,9 ou 4,90. Vou colocar 4,90, tá? No caso, isso aqui é metro, né? Todas as medidas estão em metro. Vai ficar metros cúbicos. Tranquilo, gente? Dúvidas? Acho que a questão 3 também é interessante eu fazer. Fizeram? Conseguiram? Isso aqui me deixa preocupado. Muita gente copiando, outros nem copiando então. Isso é um dos tipos de cálculo mais comum que tem, gente. Calcular volume, calcular área. E vocês viram que depois vai usar para medir capacidade, né? Ou seja, se você não conseguir fazer essa unidade 1, você não vai conseguir fazer a unidade 2. Pessoal, deixa eu copiar esse exercício aqui. Aqui está a resposta. Tá? Acredito que ela esteja correta. Vamos dar uma conferida. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, também é uma questão interessante de se fazer. A questão 4 ela é bem parecida com essa daqui, só que vai aumentar aqui. Em vez de 40 vai ficar 80, em vez de 1 vai ser 2, e aqui em vez de 1,5 metro vai ser 3 metros, tá? É o dobro. É a mesma coisa, só que você muda aqui os valores, tá? Vamos lá, Ctrl V, na página nova. Vamos respeitar essa margem, ficar bonitinho. Foi? Pegar a imagem? Deixa eu ver. Ah, tem que pegar aquela imagem. Tá ventando com força hoje. Vamos lá. Pessoal, desse exercício, em outras salas eu percebi que boa parte não conseguiu fazer porque não conseguiu entender o que estava sendo pedido. Aqui entra um problema para matemática bem grande. A pessoa às vezes não sabe português. Como é que você vai fazer se você não consegue entender o que está escrito? Tá? Isso é um problema sério. De um bloco cúbico de madeira, de aresta
Lembra o que é aresta? Aresta é esse ladinho aqui, ó. Tá? É um ladinho que não sei como é que a gente pode fazer. Isso aqui são arestas de 3 metros. Senhor, mas aqui está 40 centímetros, 1 metro, 1,5 metro. Bom, você está falando que é 3 metros, não é esse aqui. De um bloco de madeira de arestas de 3 metros, bloco cúbico. Outra palavra importante aqui, ó, cúbico. Todas as arestas são iguais. Recorta-se um sólido representado a seguir. Essa figura. Então, tem um bloco maior. Vamos lá, vamos tentar fazer meio rápido aqui. Tem um bloco maior. Ver se eu consigo fazer meio rápido. Ctrl C, Ctrl V. Bom. Reta. Mais ou menos, não precisa ficar perfeito, não. E só para ficar mais fácil de visualizar, vou dar um jeito de preencher esse espacinho aqui. Não que vai ficar perfeito, mas pelo menos entendível. Aí, tá. Foi. Dá para visualizar aqui uma caixa, aqui sendo a parte de baixo? Sim? Não? Tá. Mais ou menos aí deu para perceber, né? Dessa caixa, pessoal, vou fazer uma outra cor aqui. Dessa caixa, recortou isso daqui, ó. Então, dessa caixa foi tirada aquela figura. Cortou aqui, ó. Ok? É isso que ele está dizendo. De um bloco cúbico de madeira de aresta 3. Faltou essa informação. Então aqui é 3. Ops. Aqui é 3. Aqui é 3. A altura, aqui, 3. Todos eles medem 3. Certo? Desse blocão grandão aqui, foi tirada essa caixinha. E aí ele está perguntando, qual o volume da parte que resta do bloco original? Desse blocão grandão, tirou um pedacinho. Qual que é o volume que tem aqui agora? Então, basicamente, o volume, vou chamar de volume final, vai ser igual ao volume da caixa grande menos o volume da caixa pequena. É isso que eu tenho que calcular. Eu tenho que calcular o volume desse e fazer um menos o outro. Tá? Então vamos aqui, ó. Vamos começar por aqui. Para ficar fácil, volume da parte grande, né? É só multiplicar os 3. 3 vezes 3 vezes 3. O volume da parte grande é 27 metros cúbicos. Aqui é metro, aqui é metro, aqui é metro. Esse daqui, volume da caixa pequena. Ó, armadilha de novo aqui, ó. Centímetro. Vai ser 0,4 metros. Então, 0,4 vezes 1. Nem precisava colocar 1, estou colocando para vocês lembrarem que eu estou multiplicando, tá? Vezes 1,5. Volume da caixa pequena. Tudo bem aqui com a letrinha VP, VG, VF? São nomes para a gente não se perder, tá? Então, ó, multiplicado por 1 dá ele mesmo. Só tem que multiplicar 0,4 vezes 0,4 vezes 1,5. 1,5 vezes 0,4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6.
Multiplicar por 0 não tem sentido. Meu 6 aqui ficou feiozão. E aí eu tenho que fazer o seguinte. Duas casas decimais. Duas casas decimais. Tá? Então vai ser 0,6 ou 0,60 metros cúbicos. Voltando aqui para a gente colocar a resposta, o volume final vai ser o volume da caixa grande, 27, menos volume da caixa pequena, 0,6. Volume final, resposta final, 26,4 metros cúbicos. Deixa eu aproveitar aqui, só colocar a cor, depois eu vou apagar, tá? 27 menos 0,6. Teve alguns alunos que colocou 21 na resposta. 27 menos 0,6. É desse jeito aqui que monta. Vírgula debaixo de vírgula. Senhor, onde que tem vírgula aqui? Se não tem vírgula, coloca. Pode acrescentar um 0 aqui se você quiser. A conta ficar mais fácil. Tá? Mas cuidado com esse tipo de conta, que invariavelmente eu tenho visto aluno colocando 21 aqui como resposta. Então imagina, você tem R$27. Você tira 60 centavos. Não vai dar R$21. Tá? Cuidado com isso aqui, que erro grave. Empresta 1 aqui. 10 menos 6, 4. Aqui fica 6. 6 menos 0. 2. E aí a vírgula. Por isso, o volume final, 26,4. Dúvidas, galera? Na página 221, a questão 4, ela é muito parecida. É igual eu falei, ó. Você vai pegar essa caixa aqui e vai dobrar 80 centímetros, 2 metros e 3 metros. Tá? 1 por 1. Né? Ó, dobrar aqui 1,5. Considerando as questões anteriores, qual seria o volume da parte que resta do bloco original se as dimensões do bloco retirado fossem dobradas? Tá? Então, olha lá, 0,8, 2 e 3. 0,8 seria aqui no 0,4, né? 2 e 3. Dobro de 1, dobro de 1,5. O resto, tudo igual, né? 27 menos o outro volume. Questão 5. Dúvidas, gente? A questão 5 é bom eu fazer também. E as outras eu acho que não vai precisar fazer. Anotaram ali a resposta da 4? 22,2. Deixa eu fazer a questão 5 também, que ela tem uma coisinha diferente. Interessante vocês prestarem atenção. Na questão 5, tem uma coisa que eu costumo falar sempre para o aluno. E até para mim mesmo, porque eu também uso esse conceito que eu vou falar aqui. O volume de uma caixa no formato de um paralelepípedo é igual a 216 centímetros cúbicos. Ponto. Então, nessa questão, ele já começa informando o volume. Você não vai precisar calcular volume. Se a altura e o comprimento medem, respectivamente, 6 centímetros e 9 centímetros, qual a medida da espessura? Ele quer saber um dos lados, lado do paralelepípedo, né? Pessoal, não precisa. Alguns alunos conseguem fazer sem desenhar, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não custa você fazer desenho. Quando a gente faz um desenho, geralmente, não precisa ficar bonito não, tá? Mais ou menos. O professor que vai tentar dar uma caprichada dentro do possível, a linha não está querendo ficar reta, ficou muito torto essa. A coisa vai ficar feia mesmo.
tá? Mas a ideia principal é entender o que está sendo pedido. Então, paralelepípedo, desenhei aqui um paralelepípedo. Aí, se quiser fazer uma coisa muito elaborada, eu vou fazer um pouquinho melhor aqui, que é para vocês entenderem. Mas só esse desenho aí que eu fiz já era suficiente. Não precisava mais do que isso, não. Tá? Então, aqui tem o bloco de paralelepípedo. Como eu disse, não precisava ficar tão bom assim. Mas ele disse aqui que o volume é igual a 216. Certo? E aí ele diz assim, ó, se a altura é 6 e se o comprimento vale 9, qual é a medida da espessura? Então veja bem, fazendo o desenho as coisas ficam mais fáceis. Nós aprendemos a fórmula lá do volume, ela era assim, ó, igual, pode olhar lá no livro, A vezes B vezes C. A gente não deu muita importância nisso daqui, porque é um lado vezes o outro. Senhor, mas tá, como que eu vou resolver isso aqui? Substitui pelas informações que você tem, que você consegue fazer essa conta. Por exemplo, o volume, o V, eu estou dizendo que é 216. Vou colocar aqui, ó, 216. O A é 6. O B é 9. O C, X. Podia até ser C mesmo, né? Tanto faz a letra. Vai. Dúvidas até aqui? Só fiz a conta aqui, ó, 6 vezes 9. Fiz as substituições. Fiz a substituição. Multipliquei 6 vezes 9, deu 54. E agora? Agora ele está multiplicando, ele passa dividindo. 216 dividido por 54. Tá? Vai ser o valor do x. Então, o x é o resultado dessa divisão. 216 dividido por 54. Certo? Aqui, ó, bom, primeiro vai ter que pegar tudo, porque é um número maior. Uma dica que eu sempre falo para os alunos, para dar uma pista, é você pegar aqui, ó, e dividir por esse. 21 dividido por 5 daria 4. É um bom número para começar. Às vezes dá errado, você tem que ir diminuindo, mas é um bom número para se começar. Não é o caso aqui que vai dar certinho, não. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 5, 20, e 1, 21. Então, resultado aqui, 4. 4 o quê? Lá está centímetros, então centímetros cúbicos. Ok, gente? Não sei se vocês tinham feito. Essa é uma turma que, pelo que eu pude ver no dia da prova, pouca gente tem feito tarefa. E aí, não sei o que vocês pensam da vida aí, mas fica difícil de aprender matemática sem fazer tarefa. Tá? Cuidado, gente. Cuidado, muito cuidado com matemática. Acredito eu que das atividades mais difíceis, tudo foi elaborado, tudo foi respondido. Temos ainda aqui a questão 1. Calcule o volume dos seguintes blocos retangulares. Esse é fácil, tá? O único cuidado aqui, ó, metro, centímetro e centímetro. Ou você passa tudo para metro, ou você passa tudo para centímetro. Tá? Então, aqui está em metro, significa que aqui ele colocou... Ah, olha, é um erro até na apostila, agora não é nem na resposta. Ou talvez seja na resposta. Mas para mim o erro aqui está na própria apostila, não é 0,30 metros. Pelo que ele colocou aqui, ó, e faz pouco sentido isso daqui. Tá? 0,30 centímetro. É 0,30 metros, tá? Considere aqui como metro e não como centímetro. Senão fica meio sem sentido isso daqui. Ia ficar perto de milímetros fazendo as transformações. Nem sei se eu falei faz esse sentido. Mas enfim, isso aqui está errado, tá?
é 0,30 metros e 0,8 é 80 metros. Tá? Acho que teve algum erro na edição aqui. Letra B, centímetro, 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 só multiplicar todos eles, né? Fica até fácil, dá para perceber que é 15, 2 vezes 1,5 dá 3. 3 é 5, 15, fácil de fazer. Questão 2. Na casa de Joana, uma caixa d'água no formato de um cubo. Desenha lá um cubo de arestas 1,5. Tá? Como está pedindo só o volume, é só multiplicar 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, né? O cubo tem todas as arestas com a mesma dimensão, com o mesmo tamanho. É 1,16. É 1,6 vezes 1,6 vezes 1,6. Está pequeno aqui, mas... Oi? Exagerei. Ok? Quiserem anotar aí a resposta, 4,096. Tranquilo, gente? Eu tô com receio que vocês não fizeram essas tarefas. Será que eu passo um pouco mais? Vamos ver como vai ficar aqui a aula de gráficos. Fizeram? Então tá. Vamos lá para a página... Próxima aula eu vou corrigir daí as medidas de capacidade, tá? As questões da página 230, 231, 233, 234 e 235, tá? E a gente vai começar hoje a falar a respeito de gráficos. Gráficos, pessoal. Estamos em período aí prestes a uma eleição, né? Eleição para presidente, eleição para governador, eleição para senador, eleição para deputado federal, deputado estadual. Invariavelmente aparecem gráficos e tipos de gráficos diferentes. Primeiro, deixa eu passar a finalidade de um gráfico. Um gráfico só deve ser feito, ou a gente só faz um gráfico para facilitar, sim, a compreensão. Os outros eram para ter no livro, né? Para facilitar a compreensão de dados. Ixi, meu dados aqui ficou embaixo do gráfico aqui. De dados de uma tabela. A tabela aqui é uma parte importante dentro do gráfico. Pessoal, todo gráfico, antes de ser gráfico, ele era uma tabela de números. Tá? A gente vai fazer alguns modelos aqui. Acho que nessa aula vai dar tempo de fazer um, talvez dois, mas o segundo dá um pouquinho mais de trabalho. Mas em geral, pessoal, gráfico é para ficar mais fácil de você ver a informação. Quanto mais dados estiverem, mais informação tiver numa tabela, o gráfico se torna com mais pesado, mais carregado de informação, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, é onde a gente mais vê a diferença na hora de coletar informação. Quem que está na frente, quem está por último, quem cresceu, quem diminuiu, tá? O gráfico tem essa capacidade visual de mostrar para vocês como está um certo comportamento.
Tá uma tendência de crescimento, de diminuição, quem está na frente, quem está atrás, qual produto vendeu mais, qual produto não está vendendo, qual tipo de propaganda está dando mais efeito ou não. Então o gráfico ele vai fazendo esse tipo de apontamento. Tá? Imagine, sei lá, você é responsável por um departamento de vendas de uma empresa imensa. Tem 30 vendedores, vamos supor que é encarregado seu. E aí você também sofre uma ordem, uma daquelas ordens terríveis que a gente de vez em quando precisa responder, e vem uma ordem de cima do seu superior, né, da multinacional lá que você trabalha, e fala assim, olha, da sua equipe de 30 vendedores, você precisa mandar 5 embora. E aí, você vai mandar quem? Então você pode fazer um gráfico e ver o andamento de quem está crescendo, de quem está diminuindo, quem que é o pior, quem que é o melhor, e mandar os piores. Afinal de contas, até seu salário, sua função funciona em cima disso. Tá? Em cima disso, pessoal, tem gráficos, tipos de gráficos. Tá? Tipos principais de gráficos. Existem vários tipos de gráficos. A gente vai ver 4 modelos. 2 deles são basicamente iguais, só muda a direção das barras. Uma é na barra horizontal, outra na barra vertical. Gráfico de barras, gráfico de colunas. Tá? Mas os principais tipos são, não necessariamente nessa ordem, mas os principais tipos de gráficos são... E aqui acabou minha linha, deixa eu colocar no de cima. Só fazer uma bolinha aqui. Gráfico de linha, linhas ou de segmentos. Tá, estou lá na página 239 ainda. Esse é um primeiro tipo de gráfico. Gráfico de linha, vai tendo linhas assim para cima e para baixo. Daqui a pouco a gente vai fazer um. O segundo gráfico, muito comum, gráfico de setores, mais conhecido como gráfico de pizza, ou popularmente conhecido como gráfico de pizza. O nome correto dele é gráfico de setores. Usado principalmente para comparação. Gráfico de barras. Vou colocar aqui na frente horizontal. Não é o nome, tá? É só uma característica dele. As barras são assim, ó. Tá? Então vai ter uma linha comum aqui, e aí um está na frente, outro está para trás. O gráfico vai ser nesse sentido. O de colunas, próximo tipo de gráfico, ele é na vertical. Então vai ter uma barrinha assim, e aí você vai medindo, para baixo, para cima. Tá? Esse seria um gráfico de colunas, ele é na vertical. Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de cada um desses. Começando pelo gráfico de linhas. Vocês têm régua aí? Eu vou pôr um... Já copiaram isso aqui? Eu acho que vai caber, vamos ver aqui. Calma, calma mesmo. É que eu queria colocar aqui, ó. Primeiro, precisa subir mais ou não? Então vou colocar aqui, ó. Primeiro, a gente vai confeccionar um gráfico de linhas, tá?
Onde? Gráfico. Esse aqui? Gráfico de barras horizontal. Tá? É que o gráfico ele vai ser assim daí, ó. Ixi, nossa. Que gráfico? Ele vai ser, as barrinhas vão ser assim, ó. Só que retas, né? Na horizontal. Pessoal, Oi. pode fazer uma anotação de bola? Sim, senhora. Faltando um acento aqui. Gráfico. Foi? Eita, merda. Aqui ainda? Exemplo. Não precisa ser no plural, não. Ups. Tipo de borracha padrão. Exemplo. Deixa eu ver como é que eu escrevo o exemplo agora aqui. Então vai ter o nome do cidadão. Vai ter a nota do primeiro bimestre. A nota do segundo bimestre. A nota do terceiro bimestre. A nota do quarto bimestre. Então, primeiro, vou colocar a nota do Felizário. Felizário. Ele começou com 6, passou para 4, caiu para 2, voltou para 6. O segundo, vamos pôr Felisberto. Felisberto, vamos pôr ele com a nota Felizário. 3 irmãos.
Não, inclusive, quando você tiver filho, se estiver com dúvida, pode perguntar pra mim que eu ajudo. Eu tenho um nome bonito pra pôr, assim, Gertrudes, Genoveva. Se sair gêmeos, então, Gertrudes e Genoveva. Olha que é bom que daí as crianças não vão sofrer bullying. Você vai nascer, só se o pai for policial. Ah, é? Tem isso também? Quem é fazer bullying? Colocou o B, médio no terceiro. O nome da minha chama. Ah, faltou um B aqui? Pronto. E o último irmão, o Felisbino. Os irmãos felizes. Vai me sofrer. Esse menino tem que anos? Oi? Esse menino tem que anos? Não sei, qualquer um. Pelas notas. Também não fala disciplina, né? No 7. Mas que esse nome é velho. Ah, esse tem nome de velho e tem nome de novo? Tem. O nome do cachorro da minha tia é Enzo. Bom nome pro cachorro, eu gostei. O nome da minha cachorrinha era Judy. O nome da minha tia. Nome? O filho vai escolher o nome do seu Gabriel? O nome do meu sobrinho. É como minha cunhã, é Gabriel. Ok. Pessoal, quantos estão sem régua aí? Eu vou pegar umas 10 réguas. Daqui a pouco eu vou gráfico disso daí. Deixa eu aproveitar e levar isso aqui. Já trago um cafezinho. Já que tá um pouquinho frio. Ele vai te dar. Mas se eu vier daqui, eu posso ficar no grupo dele. O cara já tem grupo. Eu vou sentar. Estou o fechado vai cair, ó. Quer filmar, mas fora vai lá pra cá.
Peguei um chá. Pessoal, vou deixar nessa mesa que tá vazia. Peguei espaço, foi mais fácil. Quero fazer. Sim, eu não estou hesitando, não. Eu perdi uma foto do espaço. Ei, Guilherme, pega uma aí. Não ficou bom, não. Sabe uma coisa que eu estou percebendo? Aquela janelinha ali, ó, parece que dá um reflexo, deixa mais uma parte. Parece? Ô, professora, a sala de baixo tem até cortina aí que a gente... Baixa um pouquinho. Assim, A gente tá sofrendo. Professor, que esse coisa aqui, esse quadradinho passa pra você, pelo menos por aqui. Foi, pessoal, copiado? Vamos lá. Mas todo esse tempo vocês não copiaram? Vai, não precisa pedir. Oxe, vai de novo, né? Mas eu vou pegar Pessoal, isso que eu estou fazendo aqui é só para eu medir, pode usar a régua, tá? Já vou explicar melhor para vocês. 1, 2. Oh, droga. Não, por enquanto não. Um, dois, três. Pessoal, vamos lá. Deixa eu começar a explicar para vocês irem fazendo o gráfico. E algumas coisas importantes, tá? Na construção do gráfico. Primeira delas, esse pontinho que eu coloquei aqui, esse risquinho aqui, ó, tá? Esse risquinho aqui, você pode fazer só um risquinho assim. É que eu quis fazer medido, então eu fiz uma barrinha, não sei se vocês viram eu fazendo, né? Coloquei uma barrinha, pulei um espacinho, coloquei a mesma barrinha, coloquei espacinho,
Porque esses espaços eles têm que ser o mesmo, tá? O gráfico de linhas, ele geralmente é um período de tempo. Então pode ser assim, por exemplo, sei lá, 1990, não vai ser aqui, tá? Isso vocês não copiem. Então assim, 1990, 2000, 2010, 2020. Eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Esses períodos, eles têm que ser os mesmos. Aqui está de 10 em 10 anos. Então, aqui é 10 anos, uma década. Aqui passado mais uma década. Aqui outra década. Então, esse período, como ele é igual, ele tem que ter uma escala. Essas distâncias também têm que ser proporcionais, tá? É claro que no nosso caso aqui, o que a gente vai usar é primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. É que o gráfico de linhas, ele geralmente é feito com um período de tempo. Então, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Tá? Ou, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Sempre o mesmo período de tempo. Tá? No nosso caso aqui, bem específico, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. A partir desse ponto, deixa eu colocar uma cor meio apagada aqui. Todos os dados, todas as informações que a gente for pôr, elas vão ter que estar nessa linha aqui, ó. Tá? Isso aqui, se vocês quiserem, nem precisa pôr. É só para vocês saberem que a hora que eu for colocar os pontinhos, tá? Eles têm que bater exatamente nesse espaço aqui, tá? As notas do terceiro bimestre vão estar aqui, as notas do quarto bimestre vão estar aqui, ó. Certo? Vamos lá. Segunda coisa importante. Não sei nem se é a segunda, já falei tanta coisa importante aqui, mas mais uma coisa importante, tá? Essa escala aqui, gente, é escala. Você não pode colocar assim, aqui a nota é 1, aqui a nota é 2, aqui vai ser a nota 5, aqui a nota 7, aqui a 8 e aqui a 9. Isso aqui está errado. Por que está errado? Porque se aqui é 1, aqui é 2, aqui necessariamente tem que ser 3. Eu tenho que seguir um padrão de notas, um padrão de valores, tá? Ou você, no caso aqui, vamos pensar assim, ó. Tem que colocar de... Inclusive, de repente eu vou apagar um pouquinho aqui, tá? Estou confeccionando o gráfico ainda junto com vocês. Eu posso colocar... Como eu tenho que representar de 0 a 10, eu vou colocar aqui 2, amarelo, não gostei do amarelo. Vou colocar aqui nota 2, nota 4, nota 6, nota 8 e nota 10. Aqui em cima, então, seria 11, não tem sentido. Eu posso apagar um pedacinho do gráfico aqui, ó. Esse pedacinho pode ser apagado. Inclusive eu não gostei de ter apagado. Ah, não, voltou. Olha que coisa estranha. Tá, vamos deixar assim, ó. Nota 10 é aqui, ó. Tá? Lá só uma continuação, só para não fechar o gráfico aqui. Bom, até aí tranquilo? Conseguindo entender que aqui tem que ser uma escala e aqui tem que ser uma escala. Ok? Assim, eventualmente, pessoal, vamos supor, como é que eu vou explicar isso daqui? Às vezes acontece de, por exemplo, vamos supor que a nota fosse até 100, de 0 a 100. Só que você observou que todos os alunos têm nota acima de 5. Então, de 0 a 5, como não teria nada de informação, você pode cortar. E às vezes, isso vocês podem observar em alguns gráficos, ele tem uma menção aqui embaixo fazendo 2 risquinhos assim, ó, em alguns gráficos. Significa que foram cortados um pedacinho do gráfico. E a partir do primeiro ponto é que segue a escala.
Então, isso acontece, por exemplo, se fosse assim, ó, vou apagar de novo, mas eu vou voltar para isso daqui, tá? Vou apagar aqui, ó. Isso serviria para, por exemplo, vamos supor que aqui fosse 500, aqui fosse 600, 700, para algum outro tipo de gráfico, tá? 800, 900 e 1000. Então esse primeiro espacinho, quando tem um risquinho aqui, um corte, às vezes é assim, às vezes é meio assim. Pode observar em alguns gráficos se vocês forem ver em revista e coisa e tal, às vezes tem essa anotação. É que esse primeiro espaço aqui ele foi cortado, ele não serve como escala, tá? E a partir do primeiro ponto, aí sim tem uma escala fixa, tá? Isso às vezes acontece. Não é nosso caso, deixa eu voltar lá para o 2, 4, 6, 8, 10. Professor, mas como é que eu vou colocar a nota 5? A nota 5 ele está entre o 4 e o 6. Como é que eu coloco a nota 7? Entre o 6 e o 8. É uma escala. Tá? Bora lá, vamos pegar aí mais uma coisa importante, tem que escolher uma cor. Escolhi a cor verde. A cor verde vai ser do Felizário. Tá? Posso até fazer já ir preparando uma legenda. Aí escreva assim, ó. Felizário. Tá? Primeira nota do Felizário. 6. Então, no primeiro bimestre, ele teve a nota 6. Você faz um pontinho assim, ó. Ok? Segundo bimestre, lá no Felizário, nota 4. Faz mais um pontinho. Escolhe uma cor de caneta, alguma coisa assim, se tiver lápis colorido, tá? Terceiro bimestre, nota 2. E quarto bimestre, nota 6. Aí você pega esses quadros ou a régua sua, que eu forneci para vocês, né? E liga esses pontos. Felizário é o risquinho verde. Já consegue fazer todo o restante do gráfico ou não? Vou escolher uma outra cor. E vou fazer a do Felisberto. Felisberto, então, ficou a cor vermelha. Felisberto tirou 7. Aí entra naquilo que eu falei, ó. Não é 8, não é 6. 7. Vai estar no meio aqui, ó. Bom, depois que ele tirou 7, ele subiu para a nota 9. Então, entre 8 e 10, nota 9. Depois ele caiu para 8. E por último ficou com 8 mesmo. Ok? Tranquilo? Conseguem fazer? Estão conseguindo entender como é que faz o gráfico? 7, 9, 8 e 8. 7, 9, 8 e 8. Aí você liga os pontinhos.
Tem, só um pouquinho. Deixa eu só fazer a minha reta aqui. Ligo os pontos. Abaixar, você quer ver a parte de cima. Você quer ver aqui. É isso? Ou quer ver para cá? É que para cá não tem muita coisa, não. Felizário, risquinho vermelho. Desculpa, Felisberto, risquinho vermelho, né? Cor de rosa ou amarelo? Rosa, o Felisbino. Nota 8. 8. Estou com a ferramenta errada. 8. Depois do 8, 6. Depois 8. E depois 6. Se eu fizer uma tabela tranquilinha assim, de boa, vocês conseguem fazer o gráfico? Pessoal, a parte mais difícil do gráfico, na verdade... Bom, como é que eu vou falar? Para mim, né? Que cada um tem uma dificuldade. É você bolar essas escalas. Essa parte de baixo geralmente é dado. Janeiro, fevereiro, março, abril, né? Primeiro semestre, segundo semestre, 1990, 2000. Tem uma tabela. Tá? Existe uma tabela. E o gráfico... faltou colocar o nome do Felisberto aqui, né? Felisbino. Tô confundindo os nomes tão bonitos. Professor, só uma dúvida, assim, quando que eu vou ver sua filha? Luísa. Ah, que bom. Luísa Beatriz. E a minha cachorrinha chama Cacau. E antes da Cacau eu tinha a Begônia. Oi? Felizário. O que tem? Eu errei? Felisbino, Felisberto, Felizário. Bonito, né? Ah, foi outra vez. Aí, tá vendo? Tô inspirando as pessoas. Pessoal, olha só. Pelo gráfico, fica mais fácil de perceber, ou fácil de perceber quem que é o pior aluno? Sim. Quem que é o Bruno. O verdinho aqui tá muito ruim, né? O vermelhinho, por outro lado, ele pode até não ter tido a maior nota no primeiro bimestre. Mas, no final das contas, ele praticamente sempre estava acima. Então, essas informações, elas são, como que eu posso dizer? Fáceis de perceber. Isso aqui só tem 3 nomes, tá? É claro que também o gráfico teria que a gente teria que trabalhar melhor no gráfico, mas tem muita informação no gráfico, na tabela, a questão da leitura do gráfico fica muito mais fácil. Por exemplo, quando que teve a maior nota no ano? Quando teve a maior nota no ano aqui? Segundo mês. Segundo bimestre. E quando que teve a pior nota? Terceiro. É fácil, você bate o olho e olha, qual que é o maior? Ah, o maior está aqui. Opa. O maior está aqui. E o menor? Ah, o menor está aqui. Então, quando eu perguntei quando? Segundo bimestre. Quando? Terceiro bimestre. Você bate o olho e a informação já está lá. Qual foi a maior nota? Tá, esse foi quem? Mas qual foi a nota? 7. Não. Não, 9. E qual foi a nota menor? 2. Tá? As informações estão ali. É só você fazer uma leitura. E isso é importante
também, acho que principalmente a mais importante até é fazer essa leitura. A construção, geralmente tem aplicativos, Excel e outros aplicativos tantos aí, que fazem o gráfico. Tá? Estou ensinando vocês que na prática a gente tem que aprender também. Mas assim, o mais importante mesmo é a leitura que você faz o gráfico. Tá? Lembra daquele exemplo? De vez em quando aparecem esses gráficos e na vida da gente pode acontecer de ter que tomar alguma decisão difícil. Imagina, igual eu falei, ser responsável por uma equipe de sei lá quantos vendedores. Vem uma ordem falando para você mandar 5 pessoas embora. Mandar a pessoa embora, demitir, não é um negócio fácil. Principalmente quando não tem um motivo assim, o cara fez besteira, brigou, xingou, é mal, faltou, não vem, não, o cara teoricamente é bom, sua equipe é boa e coisa e tal, mas vem uma hora, vocês estão com muitos funcionários, a gente está precisando vender, manda 5 embora. Aí você tem que escolher 5 pessoas. Tá? Se isso aqui fosse um gráfico de vendas, Felizardo já estava indo para assinar lá, né? Ou pior, sempre teve abaixo das notas. Até para você falar, pessoal, olha, veio a ordem, a gente precisa mandar 5 pessoas embora. Olha o seu gráfico aqui, ó, suas vendas. Sempre você está abaixo dos outros. Felizmente. Bye, bye. Tá? Enfim. Deixa eu ver que horas são. Nossa, já vai bater o sino. Eu vou interromper a aula. Próxima aula a gente continua com gráfico. Se vocês puderem trazer compasso e aquela transferidor, né, que o pessoal chama de régua redonda, próxima aula a gente vai precisar.